Olá, boa tarde a todo mundo que está aí assistindo a nossa live. Nós somos do projeto Mulheres 50 Mais e vamos fazer uma live hoje com Mazé Santana. Bom, falar que é o projeto, para quem não conhece, né? É um projeto que a gente já está fazendo 4 anos, é um projeto que uniu 7 mulheres jornalistas e nós resolvemos fazer uma série de coisas nas redes sociais, um site, falando para esse público de mulheres com mais de 50 anos, que é o nosso caso, né? Todas, menos uma, todas temos 50, mais de 50 anos ou mais, né? E para falar assuntos do nosso interesse, né? A gente viu que isso era um vácuo, né? Uma falha aí. E tem muita coisa para falar, muitos temas. Bom, fazem parte do grupo Angelina Nunes, Elvira Lobato, eu, Cláudia Lima, Ana Lúcia Araújo, que vai conduzir a entrevista, né? Que está aí, Cristiana Alves, Raquel Almeida e Regina Eleutério. Nós somos as 7 mulheres. Não é uma casa, né? Mas são as 7 mulheres. Bem, para lembrar que essa live é a segunda que nós estamos fazendo com o apoio do nosso grande amigo Cleiton Pascarelli. E ele não vai aparecer, nem voz, nem o rosto. Infelizmente, que as mulheres iam gostar que ele aparecesse. Mas ele está nos ajudando muito e ele vai fazer uma transmissão multiplataforma. Então, nós vamos transmitir essa nossa conversa e cantoria tanto pelo Instagram, como pelo Facebook e também pelo YouTube, tá bom? Ana, vamos começar? Porque nosso tempo é de 1 hora e a gente dessa vez vai fazer cravado. Vamos sim. Bom, boa tarde para todo mundo. Claudinha, obrigada. Cleiton, todas as meninas do Mulheres. E, é claro, a nossa convidada de hoje, Mazé Santana. Muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Estamos estreando aqui o bate-papo. Ontem foi uma live musical e hoje um bate-papo, tanto no Instagram quanto no Facebook. Bom, para quem não conhece, tem muita gente aqui que eu já vi entrando que conhece, mas vamos vos apresentar. Bom, Mazé é editora, cantora, né? E vai falar para a gente aqui hoje de um tema que ela escolheu, que é esperança. Essa palavrinha que está ali atrás dela, que ela botou, olha lá. E ela vai discorrer hoje sobre vários assuntos e ainda vai dar umas palhinhas para a gente, porque é claro que a gente não vai ficar sem ouvir essa voz maravilhosa de Mazé. Mazé, seja bem-vinda, muito obrigada, tá? É com você agora. Primeiramente, obrigada a vocês pelo convite, é uma alegria estar aqui. Obrigada por todo mundo que está aí, um beijo para todo mundo. E vamos lá, né, Aninha? A gente inventa as coisas e depois não dá tempo de processar. Né? E o que eu quero dizer com isso? Desde que a gente começou a conversar, que veio essa palavra na minha cabeça, esperança. E, assim, é um conceito que ainda eu estou digerindo, para falar a verdade para todo mundo. Mas o básico desse conceito é o seguinte: esperança é uma fusão da palavra esperança com a palavra herança. E por que isso? A gente está vivendo um momento extremamente difícil, extremamente duro. E de onde é que a gente tira a força para prosseguir? De onde é que a gente consegue tirar coragem, tirar alento, né? E eu vou falar muito da minha experiência. Eu consigo tirar lá de trás, porque eu tenho 2 filhos e eu tenho que passar essa esperança adiante. Então, o que é? Lembrar que lá no passado houve pessoas da minha linhagem que tiveram problemas, que passaram por dores, que passaram por dificuldades e que venceram. Tanto venceram que aqui estou eu. E aqui estão meus filhos. Então, para ilustrar essa esperança, eu vou lembrar de um trechinho só da música Dança da Solidão, do Paulinho da Viola,
quando ele fala: meu pai sempre me dizia, meu filho, tome cuidado, quando eu penso no futuro, eu não esqueço meu passado. E é isso, é basicamente isso. Pensar no futuro lembrando do passado, tirando força. É como se fosse uma corrida de bastão, né? Um corredor passa para o outro, mas cada um vai correr do seu jeito. Mas aquilo, a corrida tem que seguir e eles têm que chegar lá na frente. Eles têm que chegar na linha de chegada. Vencer. Cada um da sua forma vencer. Então é basicamente isso. Eu posso prosseguir ou não? Pode à vontade, só chega um pouquinho para trás, que tá com. Aê, Então, bacana. tá. Você tem que aparecer bem, né? Tá bem, eu tô bem, gente. Tá sim. Então, Pode continuar à vontade. então, como é que a gente faz isso, né? Eu dispus aqui 3 trajetórias. Uhum. Então, qual é a primeira trajetória? A primeira trajetória é a trajetória da minha avó materna, né? Vou mostrar ela aqui numa foto. Vai me dizendo se está bem. Tá sim. Tá É, sim. Ela tá onde, mas essa aqui. Bota o dedinho aí. Essa é qual? Ah, aí, bacana, Estão bacana. vendo? Essa aqui. Levanta. Isso, tá ótimo. Isso. A minha avó materna chamava-se Dioclésia de Santana, conhecida como Vovó Dedé. Uhum. E Vovó Dedé teve 3 filhos. Agora eu vou pegar o livrão. Não tem problema. Com o meu avô, que aparece aqui. Aparecendo? Sim. Ele aqui. E esse é um livro da família? Esse é um livro da família. Ai, que bacana. Esse é um livro da família, especificamente da minha avó, da vida da minha avó, que ela falava muito esse termo aqui, é verdade, é verdade. Então, aqui contém a história da minha avó. Uhum. E eles... Eu vou me ater muito à história da minha avó, porque a história do meu avô, dentro do que a gente conhece, é muito pequena. Ele era um advogado, conheceu minha avó, teve 3 filhos com ela e, de repente, sumiu. Não se sabe, porque ele viajava muito, então não se sabe se ele faleceu, não se sabe o que aconteceu com ele. E da trajetória da minha avó, eu vou contar uma história curta, mas que ela é uma história muito forte para mim, que é a seguinte. Houve um momento, depois que esse meu avô desapareceu, vamos dizer assim, que a minha avó não tinha alimento para dar para os 3 filhos. E naquele tempo eles tinham um fogareirinho, né? E para alimentá-los, a minha avó pegava uns milhozinhos de pipoca, jogava no fogareiro, a pipoca estourava e ela ia dando. E a minha tia conta que ela fazia isso com lágrimas nos olhos. Então, assim, eu imagino a dor dessa mãe naquele momento, mas a força dessa mãe naquele momento. Então, a gente vai ficar com essa força dessa mulher, né? Que, para a gente estar aqui, passou por isso tudo. E que depois fez grandes feitos, era uma pessoa maravilhosa. E agora meus avós paternos, é isso? Isso, você É falou. isso. Isso. Meus avós paternos, estava tudo direitinho aqui, mas a gente, né? Relaxa, Claro, mas relaxa. claro, não. É a avó paterna, é a custódia, custódia, não é isso? Isso. Cadê a vovó Custódia? Ah, tá aqui, é porque eu botei outra. Mas deixa eu só pedir para você afastar um pouquinho para trás, porque quando você vai contar a história. Perfeito, tá ótimo. Bom? Obrigada. Então tá. Aqui tá a minha avó Custódia. Olha. A mãe do meu pai. Uhum. Aqui é meu pai, pequenininho.
As minhas duas avós eram baianas, né? Aham. Então já viu que eram mulheres bem fortes. E dessa união do meu avô, que era paulista, se eu não me engano, com a minha avó baiana, nasceu a minha mãe, e do meu avô, que eu não sei ao certo quem é, com essa minha avó, Custódia de Assis, nasceu o meu pai. E aí, eu vou pegar outra coisa aqui para mostrar os meus pais. Tá dando para ver? Tá, linda foto. Então, Linda foto. esses são meus pais, no dia do casamento. E esse livro aqui é um livro sobre a história da minha mãe, história da vida da minha mãe. Todo mundo na família tem livro sobre a história? Menina, É assim mesmo? é mais ou menos, né? Que bacana, mas que legal. Então, isso tem tudo a ver com essa esperança, porque a gente vai contando as histórias, a gente vai conversando sobre essas histórias e vai se alimentando dessas histórias, mas de uma forma muito positiva, mesmo vendo os momentos de dor. Por exemplo, a minha avó Custódia, que eu mostrei vestida de baiana, ela a vida inteira trabalhou em casa de família, era cozinheira, então era uma vida muito dura. Ela morreu, inclusive, trabalhando. A minha avó não tinha carteira assinada, ela ganhava salário e tudo, mas era uma vida muito dura, a dela, e ela criou o filho dela sozinha, meu pai, né? Então, essa é a trajetória 1. Né? A minha avó materna teve 3 filhos, né? Que é a Zuleika, a minha mãe Zélia e o Emetério, que é o meu tio. Viva, só tem a minha tia Zuleika. Que é minha modelo sênior. E sou modelo E da minha avó materna, meu pai, que era filho único. Né? Então, a gente passa para trajetória 2, né? Isso. A trajetória 2 já é a trajetória dos meus pais, né? Isso. A trajetória dos meus pais, que foi uma trajetória também de bastante dificuldade. Meu pai, filho da custódia, filho da empregada, mas tornou-se funcionário público e aí a coisa começou a melhorar, né? A minha mãe, filha da Dioclésia, da vovó Dedé, também depois que casou-se com meu pai, foram para Brasília. Em Brasília, na época que havia muitas oportunidades, logo na fundação de Brasília. Então, a vida ali começou a tomar um outro rumo, né? Tomar um outro rumo, porque os funcionários públicos naquela época iam com dobradinha, né? Com salário dobrado, iam com apartamento funcional, então as coisas melhoraram um pouco. Mas aí, depois disso, os meus pais se separaram, né? E aí aquela encrenca, né? E ficou difícil para minha mãe, porque meu pai criou uma série de dificuldades e tal, mas a minha mãe também muito forte, né? A minha mãe era uma pessoa que não se deixava bater, ela era uma pessoa que, como isso está difícil, empenha a joia, a Caixa Econômica, ela quando nova, trabalhou como serzideira, então serzia roupa para fora, então ia muita gente lá em casa com terno para serzir, que ela fazia, né? É um trabalho belíssimo, porque é artesanal, você vai juntando os fios e fazia aquilo para ajudar. Para subsistência, né? Né? Então, assim, mas sempre sorrindo, sempre cantando. Minha mãe era uma pessoa que acordava, ligava o rádio e falava: casa sem música é um corpo sem alma.
Então, Olha, que a lindo. nossa casa era uma casa muito cheia de música, muito cheia de vida, e assim nós fomos criados, né, para sermos fortes, né, porque esse exemplo, né, foi um exemplo muito bem passado, nem sempre com palavras, mas com atitudes, com gestos, e a gente ali foi crescendo e ali foi vivenciando toda essa experiência de vida que elas nos Uhum. passaram. E aí começa a trajetória 3. Isso. A trajetória Antes 3. deixa eu te interromper um pouquinho, mas é só porque várias pessoas estão falando, chega mais um pouquinho para trás, e para terminar sua trajetória 2, você tinha falado do dia de graça, não era? Baixa um pouquinho, por favor, a webcam. Ah! Perfeito, perfeito. Ah, Ai, agora gente do sim! céu, tá bom, tá Perfeito. ótimo. Agora está excelente, Mas vem excelente. cá, tu tá dando uma volta na gente, porque tinha um negócio de uma música aí, quando Mas É, passava para a deixam, trajetória 3. vocês não deixam molhar o bico, então vamos Vamos lá. dessa trajetória 3. Hum. A música é uma música chamada Um Dia de Graça, do Candeia. E é uma música. Eu vou cantar e a gente discorre sobre ela. E ela começa assim: hoje é manhã de carnaval, as escolas já vão desfilar. Damos o nosso coração com alegria e amor a todos sem distinção de cor, mas depois da ilusão, coitado, negro volta ao humilde barracão. Mas depois da ilusão, coitado, negro volta ao humilde barracão. Negro, acorda, é hora de acordar, não negue a raça. Faz de toda manhã um dia de graça. Negro, não humilhe, nem se humilha ninguém. Todas as raças já foram escravas também. Deixa de ser rei só na folia. Faça da sua Maria uma rainha todos os dias. E canta um samba na universidade. E verás que teu filho será príncipe de verdade. Bom, é isso. Vamos lá. Desculpem a desafinação, mas enfim. Por que essa música? Porque ela já fala da questão do negro sair dessa questão da folia só, né, do carnaval, de estar dando alegria para os outros e de proporcionar a sua própria alegria, a sua própria vivência, a sua própria história, né, de criar a sua própria história fora daquele universo ao qual ele vai sempre pertencer, se quiser, né, do samba, das escolas, que é um universo maravilhoso, mas que, depois da ilusão, ele volta para o barracão. Né? E o recado do Candeia é exatamente isso: não volta para o barracão. Vamos tentar ir para a universidade. E a gente sabe que isso não é fácil, mas que isso é extremamente necessário. Né? Então, o que aconteceu? Nessa trajetória 3 aí, a gente já vem da geração, né? Nós somos 6 irmãos, nós todos somos formados, os 5, eu sou caçula, os cinco mais velhos são todos funcionários públicos, então todo mundo conseguiu avançar mais um pouco, trazendo toda essa bagagem lá de trás, com força, com orgulho, com amor, mas marcando uma presença aí na vida, marcando uma presença aí no seu lugar, o seu espaço. Né? A gente veio ao mundo para ocupar espaço, né? Ocupar direito. Né? Então, eu peguei essa música para ilustrar isso, para falar dessa questão, como é que já muda o rumo da prosa. Porque a minha avó materna, ela queria muito ter estudado, e não pôde. Né?
Na verdade, as pessoas querem estudar, as pessoas querem crescer, mas nem todo mundo consegue por uma série de dificuldades. E aí, como daqui para frente eu vou falar um pouco da minha trajetória, eu vou deixar essas coisas todas que eu falei aqui guardadinhas e vamos prosseguir. Bom, eu sou uma mulher de 54 anos, tenho 2 profissões, né? Eu sou editora, como você falou, eu sou cantora, e a minha trajetória como editora, ela começou ali com 14 anos, né? Não era editora com 14 anos, mas assim, a minha irmã começou a me puxar para fazer uns trabalhos com ela dentro de casa, e ali eu ia vendo como é que ela revisava os livros, era a revista trimestral do Supremo Tribunal Federal, e a gente ali fazia, na época era tudo muito tosco, chegavam umas coisas enormes lá em casa, a gente... Não estou te ouvindo, Ana. Desculpa, o nome dela é Sônia? Não, o nome da minha irmã mais velha é Célia. Ah, tá, porque Sônia falou aqui, ó. Fala de mim, aê! Oh, meu Deus! Sônia Santana, Sônia Oi, Santana. gente. Então, eu vou falar um pouquinho de cada irmão, só um pouquinho, senão, gente, você fica se metendo na minha live, Sônia Santana. Beijo, irmã querida. Fala, Claudinha. Peraí, mas... É que tem muita gente falando, né? Ao contrário da nossa live de ontem, hoje as pessoas no Facebook estão interagindo muito. Muita gente falando que é importante. Ana, que está acompanhando aí pelo... Não estou conseguindo, Claudinha. Ah, não está conseguindo? Não tá entrando. Então deixa eu falar então rapidinho, já que as pessoas citaram, né? Virgínia Leite dizendo que contar a história da vida e de família é muito importante. A vida é persistência e esperança. Emília Martins, adorando ouvir você e o seu conceito de esperança. Eu também estou de olho, Ana Paula Moutinho. Excelente tema, esperança. Milva Veloso, amo essa amiga e irmã desde a infância. Ela sempre me inspirou. Arrasa, amiga. Falar de esperança é com você mesmo. E tem muitas outras pessoas falando aqui. Se eu for ler todas, não dá mais espaço para você. Falei só algumas, desculpa que não dá para todo mundo falar, mas para poder te incentivar e ver que está todo mundo gostando das suas histórias e que agora a câmera está legal, continua. Olha, obrigada, gente, Claudinha, que o Face aqui para mim não está entrando. Obrigada. Um beijo, amores, um beijo. É muito bom saber que vocês estão aí. E aí eu vou continuar falando dessa... Então, eu vou falar um pouquinho de cada irmão. A Célia formou-se em Relações Públicas, né? Também é funcionária pública, já está aposentada, porque trabalhou bastante, trabalhou muito, né, menina? Jussara formou-se em Administração de Empresas, também era funcionária pública do Tribunal de Contas, também está aposentada. O Jorginho, também formou-se em Administração, foi funcionário da Câmara, também já está aposentado. E a Sônia, querida, a Sônia fez 2 faculdades, ela fez a Faculdade de Artes Cênicas, eu acho que foi Artes Cênicas, né? E fez Faculdade de Ciências, hoje em dia é professora, uma professora maravilhosa. O Júlio formou-se em Estatística, também é funcionário público do Ministério da Fazenda. E agora eu posso falar de mim, né, gente? Claro. Senão roubam o seu tempo, vai. Gente. Vai. Vou beber até uma água, gente. Com um copinho verde esperança. Vamos lá. E aí, eu, uma mulher de 54 anos, que comecei a trabalhar em casa com a minha irmã Célia, com revisão. E dali, eu, depois que eu me formei, eu trabalhei, tive uma passagem rápida para um jornal, trabalhei num jornal, como revisora de um jornal, mas foi muito rápido. Depois eu vim para o Rio. E aqui no Rio eu trabalhei em 2 editoras, né? Depois criei a minha empresa, a Obra Completa Comunicação, onde eu continuei fazendo trabalhos para todas as editoras do Rio, né? Trabalhei bastante. Atualmente eu voltei a trabalhar fora, eu fiquei 14 anos
E foi muito bom esse período, porque eu pude ficar muito com os meninos, e foi muito legal, mas trabalhando, sempre trabalhando. Como cantora, eu canto desde 5 anos de idade. E começou, porque a minha mãe, muito ligada à música, botava a gente em coral, ela gostava, e eu já gostava de cantar, né? E eu lembro muito que, acho que a minha primeira apresentação foi no Natal, e eu era vestido de anjo, né? O anjo muito animado. Era um anjo animado, né? Ia lá, bate o sino pequenino, sino de Belém, e eu batendo o pezinho, né? E era um palanque, assim, eu só lembro do padre pegando o meu pé e falando assim, anjo não dança. Menos, né? Menos. Anjo não dança, mas você acha que eu parei de bater meu pezinho? Imagina! E daí, sempre tinha muita festa lá em casa, com violão, era sempre muita festa, muita música. E com 18 anos eu fiz a minha primeira apresentação num bar de Brasília, que chamava Bom Demais, era um bar bem conhecido, todo mundo adorava. E depois eu fiquei me apresentando lá tinha um Mistura Fina também, e fiquei me apresentando lá bastante tempo. Depois vim para o Rio, depois que minha mãe faleceu, eu vim para o Rio, e aqui continuei cantando em coral, conheci pessoas, grandes amigos, que formamos um trio, né? E o Luiz, eu não sei se ele está aí vendo, Luiz, Jorge César, a gente montou um trio de cor e a gente se apresentou muito, 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 muito. Eu vou ter que te interromper rapidinho, porque o que tem de pedido aqui, dizendo que você tem que cantar, entrou agora aqui o poeta Carlos Drummond, mas canta mais uma, canta uma bossa nova, aí, ferrou, cara. Meu ferrou. Deus do céu. Agora... Eu falei que você não ia conseguir ficar nesse roteiro todo, porque as pessoas querem te ouvir, viu? Gente, mas a minha trajetória... Então, olha só, da minha trajetória ali no... Eu estava falando de quê, gente? Você está falando do bar que você veio cantar no Rio. Aí vim no Rio, tal, aí com esse grupo me apresentei bastante, o trio de cor. Depois fui... Assim, eu às vezes paro um pouco de cantar, depois volto, e eu fui para o Vinícius Bar, onde eu fiquei 13 anos cantando bossa nova. Então é por isso que a galera está aqui direta. O que você mais gostava de cantar lá, Mazé? Ou o que mais pediam a você? Porque tem isso, Garota de Ipanema, porque o Vinícius Bar é um bar, era, né? Está fechado, muito conhecido internacionalmente. Então, assim, eu nunca saí do Brasil, mas eu cantei para o mundo inteiro ali no Vinícius, porque terminava a apresentação, a pessoa falava, eu sou da Noruega, tinha japoneses, tinha todos os lugares, e era muito bacana isso. Muito bacana. Eu não lembro, assim... Deve ter alguma coisa que você gosta mais de cantar dessa época. Com certeza tem, com certeza. Não, Garota de Ipanema era sucesso certo, então você se sentia um astro, né? Porque você cantava Garota de Ipanema e era música internacionalmente conhecida. Mas eu gostava... Olha, agora você me pegou. Eu gostava muito daquilo. Mas eu vou cantar um trechinho daqui me emocionava muito, que era Insensatez. Então vamos lá. A insensatez que você fez, coração mais sem cuidado, fez chorar de dor o seu amor, um amor tão delicado. Porque você foi fraco assim, assim tão desalmado. E por aí linda, Insensatez é linda. Eu gostava demais de cantar Insensatez, né? E aí, depois eu saí do Vinícius, fiquei 13 anos no Vinícius, aí saí para fazer meus projetos. O primeiro projeto foi o Essas Mulheres Brasileiras,
E foi um projeto muito legal, que eu reuni as compositoras mais famosas e fiz uma homenagem a elas, foi muito bacana. Depois eu fiz o Viva Vinícius, que foi na época do centenário do Vinícius de Moraes, e que nós conseguimos colocar esse projeto no SESI. E aí viajamos por algumas cidades aqui, que foi muito legal, foi muito bacana. E o último projeto que eu fiz foi uma homenagem ao Paulinho da Viola. Eu fiz uma vaquinha na internet, e aí eu fiz esse CD. Está aparecendo? Chega um pouquinho mais perto do seu rosto, levanta ele. Mais... Isso, aí. Tá aí bom assim, Cleiton? Show de bola, Cleiton? Cleiton, legal. Então, aí foi o último projeto que eu fiz. Esse CD eu gravei em 2016, com o meu querido César Machado, que fez a produção, Reinaldo Arias, Joy Lima, Adriano Gifone, Humberto Mirabelli. Foi um projeto muito interessante. Bacana. E é isso, né? Então, na vida, a música é uma coisa bastante difícil no nosso país, mas a gente sempre tem uma brecha, a gente faz alguma coisa. Teve uma coisa que você falou quando a gente conversou antes que é da criação dos seus filhos nesse momento atual que a gente está passando, e você falou uma coisa muito bonita. Assim, a orientação que você sempre deu a eles, eu queria que você falasse um pouco disso. Só lembrando a você que a gente já está com 35 minutos, tá? Você e as pessoas continuam aí? Elas continuam aqui. Então... exatamente, só chegando mais gente, muita gente. Vamos embora! A gente vai ter que animar essa live. Vamos embora. O que acontece? Eu tenho visto nesse período agora muita discussão sobre as mulheres negras que não querem ter filhos, com medo do que seus filhos negros vão passar nesse mundo, né? A gente sabe que é difícil. Eu confesso que eu nem pensei nisso. Eu tive os dois, estão aí e vamos embora. Tem uma música, gente, para essa questão do filho. Você também, né? Então, mete bronca. Cleiton não fala nada, vocês também. Mete bronca, vai na música dos filhos, então. Essa aqui, eu vou ter uma certa dificuldade, então vocês me perdoem, porque a gente inventa as coisas, tem que ficar até de madrugada escutando a música para ver se... É uma música belíssima do Martinho da Vila, que chama-se Tom Maior. Então, vamos lá. Eu vou dar uma lidinha aqui, vocês desculpem, mas é isso. Ela é assim. E está em você o que o amor gerou. Ele vai nascer e é de ser sem dor. Eu hei de ver você ninar e ele dormir. Hei de vê-lo andar, falar, sorrir. Então, quando ele crescer, vai ter de ser homem de bem. Vou ensiná-lo a viver onde ninguém é de ninguém. Vai ter de amar a liberdade, só vai cantar em tom maior. Vai ter a felicidade de ver um Brasil melhor. É mais ou menos isso. Um tom muito muito bom, mas muito bom. Então, essa música, Tom Maior, na música, os tons maiores são mais brilhantes, né? São mais alegres. E tem tudo a ver com o que a gente quer para um filho nesse mundo. A gente quer que eles sejam mais vibrantes, mais alegres. E voltando para essa questão dos filhos, né? A gente vai criando.
E eu tenho muito claro na minha cabeça uma frase, eu acho que é do Richard Bach, que ele fala: o pecado original é limitar o ser, não o faça. Então, assim, eu crio meus filhos, evidentemente, tem que ir para a escola, tem que escovar o dente, tem que fazer tudo, tomar banho, fazer tudo isso, mas eles têm que ser aquilo a que eles se propõem a ser nesse mundo. E eles dois vieram ao mundo com características muito específicas, com dons muito evidentes. E quando uma certa vez eu estava com eles, assim, às vezes a gente passa momentos de dificuldade, é um brinquedo que você não pode dar, é uma coisa que você não consegue oferecer. E eu falei para eles assim: olha só, vocês nasceram ricos. Porque quando vocês nascem, quando a gente nasce com um dom muito evidente, quando a gente vem para a vida já com uma coisa assim, a gente já está na frente. Estar na frente não é ser melhor. Não é ser melhor. Mas assim, é como se o cara falasse assim: olha só, já te dei a cola. Vai nessa que você vai se dar bem. É mais ou menos isso. Então, assim, o João desenha muito bem. Eu posto no Facebook os desenhos que o João faz, as coisas. E ele recentemente fez uma camisa, está aqui nessa quarentena, pintou uma camisa, que ficou um negócio de louco. Né? Então, assim, são os caminhos que eles vão trilhando, que vão reconhecendo. Né? O Miguel, a formatura do Miguel, de ensino fundamental, Miguel foi lá para frente. Miguel conta piada desde muito pequeno, 2 aninhos, sei lá, 4 anos. Ele ia para as festas da família e Miguel conta piada, ele contava as piadas, né? Então é muito extrovertido. E na formatura de ensino fundamental, ele fez um rap, né? Em que ele dizia para as pessoas que ali na turma dele, era ele, me contava 5 negros, que eles estavam ali, e que era muito importante aquele momento de estarem vencendo mais uma etapa. Então, assim, as criaturinhas estão semi-prontas, né? E aí a gente vai guiando da melhor forma possível para que eles sejam felizes, né? E para que eles sejam livres. Quando o Martinho fala assim, vai ter que amar a liberdade, isso é de uma beleza, isso é de uma força, né? Porque ao mesmo tempo que é imperativo, vai ter que amar a liberdade, ou seja, você vai ter que, você vai ser feliz, vai ser livre, né? É meio contraditório, mas assim, é muito forte, é muito bonito isso que o Martinho Canta, nos fala e é isso que eu quero para eles, né? Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa ainda que eu não falei deles aqui. Se tiver alguma pergunta. Pergunta que tem aqui é música. O que você vai cantar? Gente, vocês não estão gostando de demais. Claro Olha, que não, mas eles querem ouvir. Fala, Claudinha. Um monte. Alcide Geraldo falando, vale a pena te ouvir. Todo mundo gostando muito de te ouvir falar as coisas, né? Márcia Fernandes, Dona de São Paulo, ingrata, pede a poderosa Mazé cantar berimbau, linda voz. Opa! Já deu a dica aí, ó. Ingrata. A Lúcia Gonçalves, Família Santana, que prazer conviver com vocês. Sim. Daniele Lima de Carvalho, trabalhou comigo, muito orgulhosa. Nasceu no mesmo dia, somos gêmeas. Henriette, esta maravilhosa. Todo mundo muito contente de estar te ouvindo contar sua história, né? O Luiz Felipe diz que você está convidada para o nosso coral, te procuro depois. Olha! Tá vendo? Ó, aqui pelo Instagram, várias pessoas entrando aqui, muita gente. A gente nem consegue ler todo mundo aqui. Você está bombando, mas Eu acho que você está me. Ó, tem gente aqui de Uberlândia, tem Mônica de Uberlândia, tem. Eu acho que o Vinícius está aqui também. Se eu não vi errado.
Da África do Sul, você tá bombando. Da África do Sul? É, querida. Nosso amigo. Nosso amigo. Gente, Vinícius da África do É, Sul. cara, tu não tem ideia. Bom, então eu vou falar Ah, Brasília, agora bombou. Agora botaram Salvador, Brasília, agora estão todos os estados, São Paulo. Tá todo mundo te vendo, Mazé. Gente, daqui para o Brasil, meu Deus do céu, essa sobrancelha tá penteada, gente. Vem cá, já que tá, o que você acha de você então cantar alguma música que você tinha planejado agora aí dentro desse enredo aí, que você falou dessa liberdade, você quer cantar mais alguma coisa? Assim, cantar assim é muito difícil, quem é cantor Aham. sabe, porque a gente perde a tonalidade, é difícil. Mas eu queria continuar falando Pode falar, à vontade. dessa questão da educação dos filhos, Uhum. porque a gente está falando de esperança, gente, não Isso, tira o foco da história. isso. Então, como é que a gente passa essa esperança para os filhos? Porque a Legal. ideia é essa. Como é que a gente passa isso? Né? Porque se vocês verem esse desenho aqui, que foi o Tá Robson ótimo, tá dando para ver, tá bacana. olha só, uma coisa falha, uma coisa muito falha. Ih, o que foi? Eu não mostrei, porque os meninos têm pai, os meninos têm avós paternos. Isso foi muito feio. Aqui. Sim, né? Aqui. Esses aqui são os pais Chega do perto. Robson. Isso, assim. Os pais do Robson, a mãe Aham. dele, o pai Seu dele. marido. Isso, os pais do Aham. meu esposo. E aqui, Olha, não é brincadeira não, essa família, eu conheço parte dessa família, é praticamente um bloco de axé, gente. olha, É muita gente. aqui eu e Robson no casamento. Lindo. E os frutinhos, né? Eu não vou mostrar a foto atual porque eles acham que é pagar mico. Então, o João Pedro, É lindo. Pedro pequenininho, essa criatura já está com 19 anos. Miguelzinho. Que lindo. Essa criaturinha que fez o discurso na escola, já está com 15 anos. Desculpa, viu, Robson? Não briga comigo. A gente se empolga, esse pessoal fica tirando a gente do tema, aí acontece isso. Não, volta para a esperança, vai lá. Então, porque o meu sogro e a minha sogra também fazem parte dessa esperança. O meu sogro ainda é vivo, minha sogra já é falecida, mas com absoluta certeza são pessoas que contribuíram e contribuirão muito para esse legado dos meus filhos, esse trilhar dos meus filhos. Meu sogro é uma pessoa que trabalhou a vida inteira, hoje em dia já está aposentado, mas assim, minha sogra também, já falecida, mas uma mulher muito forte dentro da família, passou muito problema dentro da família, porque meu sogro branco, ela negra, aquilo era uma coisa complicada e ela firmou posição lá. Então, acho que ela também me traz muita força, né? Muita força, porque ela venceu também isso tudo, porque o preconceito fica com as pessoas, né? Mas ela, quando eu falo que ela venceu, porque ela passou por cima disso e seguiu, criou os filhos dela e estamos aí. Meu sogro também uma pessoa de muito trabalho, uma pessoa muito séria, uma pessoa muito forte também. Né? Tá aí, passou as dificuldades dele toda, mas tá aí. Então, dentro ainda dessa questão da criação dos filhos, e foi isso que gerou essa questão de eu querer falar sobre isso, porque como os meninos estão lidando com essa questão que explodiu de protestos, né? E eles ficam, de certa forma, vivenciando isso tudo, e a gente tem que ensinar um pouco a lidar com isso, né?
porque não pode... A gente fica muito entre Luther King e Malcolm X, né? Tem hora que tu tem que ser meio Malcolm X em determinadas situações, porque não dá, mas Luther King também, a gente tem que, a hora que ter um pouco dessa calma, mas todo mundo na luta, todo mundo aí na lida, porque é importante. Então, meu filho mais velho, mamãe, eu quero nadar. Tá. E aí ficou uma coisa assim, mas você vê negro na natação? Não a gente, né? Mas assim, tem um rumor, uma coisa assim. Bom, se não vê, vai ver agora. Se não viu, vai ver agora. E ele é um menino que, com 14 anos, começou a descer, desci com ele para o Tijuca, ele fez o teste, passou, foi aprovado, está lá no Tijuca, é querido, né? É um membro... Nada até hoje? Nada até hoje, Nada até Marcelo? hoje. Nada até hoje. Eles estão parados por conta da pandemia, mas assim, nada, é um exemplo para a equipe, porque um garoto que mora em Jacarepaguá e desce essa serra todo dia para treinar, ele é um exemplo, ele é usado como exemplo de atleta mesmo. Isso aqui é um atleta, porque o cara, sabe? Tinha questões quando o João era pequeno, por que eu sou marrom, aquelas questões que eu acho normais, eu acho, né? E aí eu falei assim, meu filho, ó, um amigo seu vai ser mais claro, o outro mais escuro, o outro amarelo. Você é marrom, e é muito legal ser marrom, porque é difícil não gostar de chocolate, é difícil não querer se abraçar. Show de bola! Se abraçar a um tronco de uma árvore, uma coisa tão forte, né? As coisas marrons são tão belas. Então é muito bom ser marrom. E teve um episódio na vida dele, quando ele era de uma certa escola, que a professora foi bem racista com ele, e a gente ficou muito chateado. Ele acabou saindo dessa escola, mudou-se para outra escola, e ele... Logo quando ele chegou nessa nova escola, um colega chegou para ele e falou assim, chamou ele de preto cubano. Aí ele chegou em casa meio chateado, falou assim, pô, de novo essa história, mamãe? O garoto veio me chamar de preto cubano. Eu falei assim, é mesmo? Mas que garoto... Olha, você vai fazer o seguinte, amanhã você vai chegar, você vai agradecer muito esse seu amigo, porque ele fez um elogio a você sem querer. Porque os pretos cubanos são os melhores médicos, os melhores atletas, os melhores músicos. E aí mostrei para ele, né, agora eu vou esquecer, evidentemente, né? Café, Buena Vista Café? Buena Vista. Buena Vista Social Clube. Social Clube. Buena Vista Social Clube. O Buena Vista Social Clube, mostrei alguns atletas, mostrei os médicos. Então, ele ficou... E hoje em dia, até hoje, o pessoal dessa escola em que ele estudou chama ele de cubano, né? E é um cara que tem muito orgulho, sabe, do que ele é, de como ele é, se acha lindo, eu também acho ele lindo. E é isso, né? O Miguel já é mais... Não que o João não resolva, mas assim, o João conversa mais, então eu fico sabendo mais das coisas do João que o Miguel. O Miguel vai lá, se alguém falar uma gracinha dessa para ele, ele vai logo lá. É ariano, né, Ana? É ariano. Então, eu sou taurina. Cheio de taurina aqui. Mas tá cheio de taurina aqui, já vi. Ele vai resolver. João Pedro é taurino. Então, essa lida, que a gente sabe que não é fácil, né? Essa lida ela tem que ser muito firme, né? Porque senão você fica sempre achando, eu não vou entrar nesse lugar por conta disso, eu não vou fazer isso porque eu não vou conseguir. A gente sabe de todas as dificuldades, de toda a desigualdade, mas que a gente tem que ir em frente. A gente tem que ir em frente e
E isso serve para todas as pessoas. A gente fala, evidentemente, por eu ser negra, eu vou falar da minha família. Mas isso acontece em muitas famílias, essas dificuldades. Por isso é muito importante que a gente pegue esses livros, esses retratos, essas fotos, ponha tudo na mesa e conte a sua história. Conta a sua história, conta a história da sua família para os seus filhos, porque isso vai ser um alimento tão... um alimento para a alma, isso vai ser muito importante para a vida deles. Né? Então, assim, era basicamente isso que eu queria dizer. Conseguimos, hein? Ainda temos aí... Ainda temos 8 minutos. Aí você ia contar a história da Esperança, você contou agora lindamente aí, através também da história dos seus filhos, né, da sua família. E aí você tinha umas músicas que você queria ou falar uma palhinha, alguma coisa para terminar, não tinha? Dessa questão do filho, quando o filho começa a se questionar, porque só um trechinho, que é uma música do J. Maranhão, que eu acho linda, que chama-se Cor Preta, que ela é assim: meu filho, foi Deus quem te deu cor preta. Na dúvida, amor, vem me perguntar, não sofre não. É São Benedito e estafeta do Senhor, é negra madrinha dessa nação. E aí vai, a letra é gigante, mas é uma música que é muito forte nesse sentido. Orgulhe-se disso. Você é um chocolate, um bombom, uma criatura linda como todas as outras. E isso com esperança, né? Essa esperança aí, essa sem rancor, né, Mazé? Sem rancor, porque o que acontece? O rancor é uma coisa que te prende. E se a gente está falando de liberdade, se a gente está falando de libertação, a gente precisa deixar o rancor de lado, né? Então, assim, é o que eu estava pensando hoje aqui, até botei essa cola aqui. A gente não precisa ficar preso no passado. A gente precisa ficar unido ao passado. Isso faz muita diferença. Porque quando você fica com aquela dor que a gente sabe que existe, é evidente que a gente sabe que existe, mas a gente tem que entender que a gente tem que caminhar para frente. Né? Os rancores existiram, e muitas das vezes a gente vai ter situações que vão nos machucar, mas a gente precisa se impor. Né? Como eu, por exemplo, esqueci de contar essa história. Só tem 5 minutos, hein? Sei, mas vai dar tempo, essa história é rapidinha. Eu uma vez entrei num banco, e aí cartão exclusivo, aquelas bobagens de cliente exclusivo, não sei quem, entrei, peguei a senha de cliente exclusivo, quando me chamou eu fui. E aí a caixa, quando me viu, olhou para mim e falou assim: a senhora é cliente exclusiva? Aí eu olhei para ela assim: você olha no cartão, não é na minha cara não, querida. A criatura só não entrou dentro do caixa porque ela não pôde, né? Porque assim, vai olhar para mim a cara e perguntar se eu sou cliente exclusivo, se no meu cartão está escrito, assim, você vê isso pelo cartão, não é pelo rosto das pessoas. Né? Então, assim, fiquei com raiva da moça? Não, ela fica, eu falei o que eu tinha que falar e saí andando. Ela que fique lá com a questão dela. Né? Então, a gente tem que estar muito pronto para isso, para dar umas respostinhas que precisam ser dadas, sim, mas vamos seguir em paz, porque a gente precisa de paz. E aí, eu quero muito falar esse poema do querido poeta Carlos de Assunção, que é um poeta que está sendo descoberto agora. Eu descobri ele através de um amigo querido chamado Alberto Puxeu, que fez um documentário. E o professor Carlos é uma pessoa maravilhosa. Acho que a Companhia das Letras vai lançar uma coletânea dele. E ele está sempre sorrindo, está sempre sorrindo. Ele passou
pão que o diabo amassou, mas aquela criatura está sempre sorrindo, né? E eu quero ler esse poema do seu Carlos de Assunção, que chama-se Arco-Íris. Nós somos Dons Quixotes. Em cavalos de sonho, vamos por toda parte da cidade, semeando palavras como sementes, dividindo o pão do bem, mostrando caminhos, levando esperanças a quem não tem. Nós somos Dons Quixotes, não importa. De sonhadores o mundo tem precisão. A vida será céu quando todos os homens trouxerem as estrelas aqui para o chão. E emendo essa com uma música acho que é Luiz Carlos da Vila, que é Um Dia de Graça, que é um sonho que a gente deve manter dentro da gente. Momento difícil, mas vamos ter esperança, vamos ter fé. E é assim. Um dia meus olhos ainda hão de ver, na luz do olhar do amanhecer, sorrir um dia de graça, poesia, brindando essa manhã feliz, o mal cortado na raiz, do jeito que o mestre sonhava, o não chorar. Ah, o não chorar. E o não sofrer se alastrando, no céu da vida o amor vibrando, a paz reinando em santa paz, em cada palma de mão, cada palmo de chão, sementes de felicidade, o fim de toda opressão no cantar com emoção, raiou a liberdade, chegou o áureo tempo de justiça, ao esplendor no preservar a natureza. Respeito a todos os artistas, a porta aberta ao irmão, de qualquer chão, de qualquer raça, o povo todo em louvação, por esse dia de graça. É isso. Puxa, que coisa linda, 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 linda. Olha, são tantas mensagens aqui e eu não queria que a gente ficasse sem se despedir de você, né? Se aqui cair, galera, no Facebook ainda fica lá um pouquinho, viu? Claudinha, quer falar? Não, só foi o fechamento, como já disseram aqui, né? Fechando com chave de ouro. Perfeito. História linda, ótimas canções. Muito bom conversar com você, Marcelo. Quem perdeu aqui chegou só aqui no fim, vai ficar gravado, né? Pode ver no site do Mulheres 50 Mais, no Facebook e no Instagram também. Ana, quer falar mais alguma coisa? Olha, mas muito obrigada. E aí você viu que mais para frente a gente vai ter que fazer uma live de Mazé cantando, porque os pedidos não param aqui, tu não tem ideia do que tá isso aqui. Eu nem olho para ali porque eu vou me perder. Ó. Já entrou ali Massinha, Pena Firme, Ana Cláudia, enfim, você não tem ideia, mas não dá para parar porque é muita coisa, né? E o tempo parece muito, mas ele não é, né? Vamos fechar aqui. Ela fechou muito bem, né? Mas para fechar... Já caímos no Instagram, então. Agora só o. Mas você pode dar um recado pro Facebook aí, que a gente vai fechar no Facebook também. Então, antes dela dar o recado, Eudia Silva. Oi, Mazé, acho que você tem uma leveza ao transitar pela vida como mãe, profissional, amiga, que por mais pesado e com raiva que sejam os fatos, com você as coisas sempre parecem mais fáceis. Acho que é ter esperança, como você fala, né? Além de ser dotada de uma voz privilegiada que nos enche de alegria e paz. Parabéns. Olha que lindo. Você quer se despedir do pessoal do Facebook? Que eu acho que você está com um grupo grande lá, não está, Claudinha? Aí, tá, o Facebook, enorme. Eu quero agradecer imensamente a você, Ana, pelo convite, a você, Claudinha, prazer te conhecer. Cleiton, ninguém está te vendo, só eu, hein? Obrigada, querido, você é um amor. Foi uma coisa muito legal, uma experiência muito legal e bacana porque a gente conseguiu, né?
nesse. E a sua primeira live, a sua primeira live. Nem cronometrei nada, mas deu tudo certo. E, assim, é isso. Agradecer muito. Estou muito feliz, muito, muito, muito satisfeita com isso. E um beijo para todo mundo. Vamos seguir, gente. Vamos seguir porque é preciso. É preciso estar junto nesse momento. E olha, eu aqui, Ok. Claudinha, Regina, Elvira, Angelina, Raquel, Cristina, gente do Mulheres e com apoio, né, desse maravilhoso Cleiton, nosso amigo, a gente fecha te agradecendo muito, porque você também está participando de uma coisa que para a gente está sendo mais um passo, né? Nós agora estamos fazendo as nossas transmissões pelo Facebook e pelo Instagram simultaneamente. É que o Facebook ainda dá um respiro ali, então a gente está conseguindo aqui se despedir, tá bom? Muito obrigada. Claudinha, obrigada. Cleiton, obrigada. Agora... Simbora. Ok.